nós vamos nos ajoelhar para fazermos um clamor ao Senhor. Nosso Pai, clamamos pelo sangue do Senhor Jesus. Nos dá da tua comunhão, Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar de pé e nós vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11, do 32 ao 34. O assunto que o Senhor ele tem para nós é a fé vivida na nossa caminhada nesse processo de salvação. Hebreus capítulo 11, versículos 32 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exército de estrangeiros. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós aprendemos com o Senhor nos seminários, né? No dia em que nós aceitamos Jesus, a palavra ela fala dessa fé em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vamos falar aqui sobre a doutrina de salvação, mas só para nós relembrarmos, a salvação, ato e processo, um ato da soberania de Deus, eleição e chamado, não houve a nossa interferência. O Pai elege, o Filho chama. No momento do chamado, é o momento que nós temos a consciência desta salvação. O Senhor nos faz ter a consciência dela. E o processo é pelo Espírito Santo. E esta fé, que é a fé vivida, nós temos experimentado dela todos os dias na caminhada, neste processo rumo à eternidade. Hebreus, ela define muito bem o conceito de fé. Hebreus 11:1, né? Vamos ler juntos aqui. Vamos ler? Ora, o que esperamos? O que você jovem espera? Algumas traduções dizem a fé, ora a fé é o firme fundamento, ora a fé é a certeza. Abraão, no mesmo capítulo aqui, a palavra fala que ele transitou, né, em terra alheia com Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa, aguardando, esperando a cidade em que o Senhor é o arquiteto e construtor. Meus irmãos, nós caminhamos nessa hora profética na certeza da direção do Espírito Santo, porque o que nós esperamos já está definido, é a eternidade. O que nós aguardamos são as mansões celestiais. Essa vida em que vivemos, ela é terra alheia, mas nós começamos a enxergar a cada dia nesta caminhada do processo, né, o projeto de Deus, pelas provas. As provas nos faz
nos fazem ver quem é o Senhor na sua vida, jovem, na nossa vida, todos os dias. As provas são momentos que nós vivemos e muitas das vezes nós não temos força, mas é essa fé que tem nos conduzido todos os dias na presença do Senhor. Essa fé que nos faz ver o Senhor e que Ele colocou no nosso coração. Quem era Gideão? Quem era Baraque, Jefté, Davi, Samuel? O nome deles foi registrado aqui na palavra por causa da fé. E a mesma fé que nós vivemos. E por causa dela, o seu nome está registrado no livro da vida. A palavra aqui, ela fala da vivência desta fé, né? Mas ela, pode passar. A fé, ela vem de uma condição que o Senhor opera dentro de um ambiente profético. Se os irmãos lembrarem bem, o lema do ano passado, Apocalipse 12:11, depois os irmãos leiam por causa do tempo aqui, né? Mas a palavra diz assim, que o Senhor fala numa voz no céu, né? A grande salvação, o reino do Senhor, e João, ele viu a igreja. Ele viu a igreja vitoriosa no céu. E quando ele olha a igreja vitoriosa, a palavra diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. É a característica da obra, a característica da igreja fiel, e essa característica hoje o Senhor tem colocado em nós, que é o sangue do seu Filho, que é o Espírito Santo, e a palavra do seu testemunho, que é o pão, que é o corpo, pão e vinho. É o ambiente da comunhão. Nós estamos aqui, nós estamos em comunhão com o Senhor. E no ambiente de comunhão, Ele tem falado aos nossos corações. E quando Ele fala aos nossos corações, a fé, ela é alimentada por Ele. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a voz do Senhor. Gideão, ele estava num ambiente, o ambiente em que ele vivia era um ambiente terrível, não tinha sustento espiritual. E se nós olharmos na palavra, a palavra fala assim, que Israel clamou ao Senhor por causa daquela circunstância, e o Senhor falou com eles: olha, vocês deixaram de me ouvir. E a ausência de ouvir a voz do Senhor extingue a fé. Mas a Bíblia fala que Gideão, ele estava com o seu sustento, malhando trigo no lagar, pão e vinho, sangue e corpo. Naquela hora ali, naquele ambiente, o Senhor veio e falou com ele. Naquele ambiente, o Senhor falou ao seu coração, e o Senhor disse assim: Gideão, eu vou realizar uma obra na sua vida, e através da sua vida, eu vou operar no meio do meu povo. Jovem, o Senhor tem uma obra na sua vida, na nossa vida. E através da nossa vida, às vezes nós olhamos ao nosso redor e nós vemos que não há sustento, mas nós estamos numa obra, como o pastor João falou aqui, que o Senhor tem nos dado tudo na sua presença. E o que nós precisamos é só dessa comunhão, porque é nela que está a nossa alegria, é nela que está a voz do Senhor para cada um de nós, e é através da voz do Senhor que Ele tem acrescentado a fé em nossos corações. E a fé que nós vivemos, irmãos, ela não é circunstancial, ela não é. Ela não depende do meu pai, ela não depende da minha mãe, ela não depende dos meus amigos de faculdade, ela não depende daquilo que está ao nosso redor, não. A fé que nós vivemos, ela vem de uma comunhão plena com o Senhor, dentro daquilo que é o profético para as nossas vidas. O lema desse ano, Paulo fala a Timóteo, né? Olha,
Conserva o mistério da fé. Está lá, 1 Timóteo 3,9 é o lema desse ano. Ó, conserva o mistério da fé com uma consciência pura. Nós vivemos um momento profético que o adversário, ele sabe disso. Nós somos a igreja que vai sair, a igreja que está subindo para a eternidade. Você, jovem, nós estamos subindo para a eternidade. E a ação nessa hora é na nossa mente. Nas faculdades, né? Nos ensinamentos do mundo, precisamos. Mas o que vai nos levar ao céu é esta fé. Vivendo ela, o mistério dela, com uma consciência pura. O que é uma consciência pura? Sem mistura nenhuma. Porque esta fé, ela é eterna. E com a mente de Cristo, o Senhor tem guardado as nossas vidas. Isaías fala isso, né? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti. Por quê? Porque ele confia em ti. Nós confiamos no Senhor. Ele tem um projeto sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Às vezes nós olhamos, né? Senhor, mas será que é isso mesmo? Senhor, não estou vendo, mas eu creio no Senhor. Às vezes nós temos um ideal, né? Senhor, olha, eu tenho meu tempo aqui, eu tenho uma profissão. Senhor, é isso, eu quero. E o Senhor abre uma outra porta, né? E nós olhamos, Senhor, é isso mesmo? O Senhor tem o melhor para você, jovem. A consciência pura é uma mente sem dúvida do que Ele pode fazer. Ele sabe quem nós somos. Antes de nós nascermos, Ele já nos conhecia. E a cada dia, por esse mistério, Ele tem se revelado a nós o Deus que Ele é. E Ele é um Deus que quer o melhor para as nossas vidas. É um Deus que quer o melhor para mim, para você, para nós, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas, né? Baraque. O texto aqui fala de Baraque, né? Quem foi Baraque? Débora era juíza. E a palavra fala que ela era juíza e profetiza, e ela habitava nas montanhas de Efraim. A obra do Espírito Santo, ela tem o Espírito Santo, né? A Bíblia fala que tendo Deus outrora falado pelos profetas, o Senhor falava com ela, ela profetiza. Hoje nos fala em Jesus, no corpo, na igreja. Débora é tipo da igreja. Ela não está no patamar deste mundo, ela está sobre as montanhas de Efraim. Meus irmãos, a nossa habitação a cada dia é no alto. Esta fé, ela tem nos elevado para a quinta medida todos os dias, que é o patamar do Senhor para a nossa vida. E a palavra fala que houve uma batalha. A fé de Baraque foi provada, né? Baraque somente com 10 mil homens, mas o exército de Císera, ele era um exército de carros ferrados. Alta tecnologia da época de guerra. E ele olha aquilo ali, e o Senhor fala com ele, o Senhor o traz, Débora chama, e o Senhor dá uma revelação. O Senhor diz assim: Baraque, eu tenho atraído o exército de Císera para o ribeiro de Quizon. Meus irmãos, a vitória o Senhor deu, porque o ambiente da vitória foi próximo ao ribeiro de Quizon. O solo, ele foi todo preparado pelo ribeiro para a vitória de Baraque. Meus irmãos, Débora é a igreja, corpo. O ribeiro de Quizon é o Espírito Santo. Nesse ambiente, o Senhor tem nos feito vencer as nossas batalhas pela fé. Nós não levantamos um dedo, um braço. Quando Débora termina de falar com ele, Débora fala assim: olha, essa expedição o Senhor entregou na minha mão,
porque a vitória era dela. A obra em que nós vivemos, ela é uma obra vitoriosa. Ela é uma obra que o Espírito Santo tem operado. Os anos passam, os homens passam, mas ela está de pé. E as vitórias da obra são as nossas vitórias, e as nossas vitórias são as vitórias da obra, porque o Senhor é conosco todos os dias. Davi, o texto fala aqui, não temos tempo de falar de todos, né? Mas uma batalha impossível, que era com Golias. O exército de Israel parou, Saul parou. Davi olha, um jovem, um menino, era um menino. E a palavra fala que Saul fala assim: rapaz, como é que você vai vencer isso aí? Ele se dispõe, como é que você vai vencer isso aí? Ele falou: ó rei, eu não tenho intimidade com as armas, eu não tenho, mas eu aprendi a lutar com as ovelhas de meu pai. Meus irmãos, nesse ambiente aqui, o Senhor tem nos ensinado a lutar, porque nós estamos no meio das ovelhas do Pai. O Pai nos faz vencer a frieza espiritual, que é o urso. O Pai nos faz vencer o leão, que é o adversário. E Ele usa as armas que Ele aprendeu a exercitá-las com o rebanho. Jovem, a sua vitória está no corpo, no meio da igreja, junto das ovelhas do Pai. Não há outro ambiente para vencer Golias, não há. Israel estava parado com toda a sua paramentação de guerra. Israel não tinha condição, mas a obra do Espírito Santo tem. As ovelhas do Pai têm. E a palavra fala que ele, com uma pedra de uma funda, os irmãos já conhecem o texto, né? O alforje, o coração cheio dos recursos da graça. E ele usa um dos recursos. Mas sabe o que deu velocidade e precisão para acertar a cabeça de Golias? Foi a dinâmica do corpo. A dinâmica do corpo deu velocidade e precisão. Em todos os seus objetivos como jovem, você pode ter certeza de uma coisa: vivendo esta fé no corpo, debaixo do sangue de Jesus, todo o objetivo do Senhor, ele vai se cumprir na sua vida com velocidade e precisão. Porque é o corpo quem dita a dinâmica. Quando nós olhamos e nós observamos, nós vamos vendo isso. Era um menino. Samuel, outro menino. Sua mãe, resultado, né? Ele é resultado da oração da sua mãe. Você, muitos aqui são resultados da oração da sua mãe. Nós lembramos, né? A nossa já partiu para o Senhor. Mas quantas madrugadas nós levantávamos para ir ao banheiro, né? Estava para não acordar o papai e orando. Você jovem, é resultado da oração da sua mãe. E aquele milagre aconteceu, né? Ele foi entregue para servir ao Senhor, para realizar a obra. E a primeira experiência, o Senhor o chama, né? Mas ele só foi entender na quarta vez. Ele não entendeu, pensou que era Eli a primeira vez, a segunda vez ele foi lá, não era, a terceira vez Eli também não estava discernindo, mas na terceira vez Eli falou assim: olha, rapaz, é o Senhor falando contigo. E na quarta vez, ele conheceu o mistério do Senhor, né? Ele conheceu o mistério da fé, que veio pela voz do Senhor. 4 fala dos evangelhos, do evangelho eterno. Quando nós aprendemos da palavra, né, no corpo, a escola bíblica dominical, condição que o Senhor tem nos dado de conhecer esse mistério que vai nos acompanhar durante toda a trajetória da nossa vida. Desde menino até mais velho, o Senhor foi com Samuel e ele venceu
todas as batalhas com os filisteus, naquilo que o Senhor orientava, a voz do Senhor era com ele, e ele cria no Senhor, porque a fé que ele vivia não vinha de uma circunstância, mas veio do Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor, né? E por último aqui, o tempo já está encerrando, né? A palavra diz sobre Abraão, né? Ele está aqui também nesse capítulo. E a Bíblia fala que ele no terceiro dia, ele levanta os olhos, né? E naquela palavra ali, o texto ali, a Bíblia fala assim, que ele viu o lugar de longe e ele deixou, né? Falou com seus moços, os dois que ficaram. Falou, ó, vocês fiquem aqui. Eu e o meu filho, eu e o menino, nós vamos lá e vamos adorar o Senhor e nós voltaremos. Meus irmãos, aquela palavra que ele diz, a Bíblia fala assim, que a boca fala provérbios, né? A boca fala que o coração está cheio, né? E naquela hora ali, o coração dele estava cheio da fé do Senhor. Não veio dele, porque humanamente é impossível dizer isso. Deus havia pedido o sacrifício de Isaac. Às vezes você olha assim, Senhor, eu sou um jovem, está tudo aqui, Senhor, é impossível. Mas Senhor, eu vou levantar os meus olhos no terceiro dia. O terceiro dia é morte e ressurreição, é o sacrifício de Jesus, é o mistério que alimenta a nossa fé. E ele foi. Coração de Sara em casa, a preocupação, nós já conhecemos o texto, né? Temos aprendido na EBD ali. O Senhor substitui Isaac pelo cordeiro que estava por detrás dele. Jesus, antes de eu e você estarmos aqui nesse seminário, antes de nós nascermos, Jesus ele já era. Ele é, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Hoje você está com 18, 20, 30 anos, né? 30 anos já está deixando um pouquinho de ser jovem, né? Temos jovens aqui da década de 80, de 70, né? Mas a bênção é que o Senhor nos conhece e Ele sabe cada detalhe da sua vida. E você olhando para Ele, debaixo desta condição de dependência, Ele vai cumprir todas as coisas sobre nós. Isaac foi substituído. A substituição foi da dor de pai, o sentimento humano. A substituição foi de Sara em casa, da tristeza em alegria. Meus irmãos, é isso que o Senhor faz conosco nesta fé. Nós somos provados, mas Ele nos dá a vitória quando dependemos dEle. E tudo aquilo que trazia uma preocupação está diante de nós agora uma alegria, glorificando ao Senhor e sabendo, Senhor, o Senhor foi comigo, o Senhor está comigo, independente das circunstâncias. Estamos encerrando aqui, né? Independente das circunstâncias. Os amigos de Daniel, né? Ananias, Misael e Azarias, né? Disseram para o rei, ó, rei, o Senhor pode nos livrar da fornalha. O Senhor também pode não nos livrar. Mas nós continuaremos servindo ao Senhor. Nós continuaremos crendo nele. A nossa condição, os nossos atos aqui, eles não estão atrelados, rei. Eles não faltaram com respeito ao rei, né? Assim, não estão atrelados à vontade do rei. Os nossos atos, eles não estão atrelados à vontade daquele que reina neste mundo. Os nossos atos, eles estão atrelados em obediência pela fé ao Rei do Universo, aquele que tem nos guardado e nos preservado. E para nós concluirmos aqui, as ações pela fé, que a palavra, ela elencou aqui, né? Venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a fúria do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Não vai dar tempo,
Mas nós marcamos aqui 2 testemunhos de jovens que hoje já são um senhor e uma senhora, mas na época eram jovens, servindo ao Senhor nessa obra, né? Alcançaram promessas. Tinha uma jovem em Belém do Pará, não vou dizer o nome dela aqui, tem um varão aqui que é de Belém do Pará, não sei se ele está aí, né? Ele era pequenininho, acho nem sei se ele era nascido ainda. Ela veio do Espírito Santo e ela veio morar com os seus tios. Seus pais não eram servos, seus tios não eram servos, mas ela era serva, ela estava vivendo a obra, ela participava dos seminários, participava da igreja. E um dia, teve um evento que o Senhor orientou para como se fosse uma visão, mas ele entendeu que era um sonho do Senhor. E ele no quarto ali entrava um ser de branco, né? E esse ser de branco, ele trazia na mão um questionário e sentava do lado dele, falou: senta aí. E ele começou a fazer as perguntas. E aquele questionário era sobre o que ele estava fazendo na residência. E ele perguntava: isso aqui, olha, eu não sei, olha, a resposta é essa aqui. Isso aqui, eu não sei, a resposta é essa aqui. Isso aqui eu sei, é isso, isso e isso. Aí o anjo dizia para ele: olha, mas tem isso, isso e isso. Quando no outro dia ele passou o sonho, ele guardou, foi tão nítido. No outro dia, ele antes de começar a prova, clamou ali pelo sangue de Jesus. Quando ele abre, meus irmãos, quando ele abre a prova, era o questionário que o Senhor tinha trazido para ele, nas perguntas que ele não sabia. Nós contamos para qualquer pessoa que não tem o Senhor, eles não vão entender, mas nós entendemos, porque nós vivemos essa fé. Jovem, o Senhor te trouxe aqui para te lembrar disso, que esta fé, ela está com você hoje, e ela vai te acompanhar até o dia em que você estiver com o Senhor, se você viver nesse ambiente, do sangue e do corpo, com a voz dele, porque é na voz dele que está a nossa vitória. Nós vamos louvar o Senhor com este louvor, vamos estar de pé, glorificar o Senhor com este hino. Tantos fiéis, Senhor, glorifica o Senhor com este louvor. Glória a Jesus, aleluia, Senhor, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Quantos fiéis, Senhor, Glória a Deus, aleluia. mártires, heróis da fé, Graças a Deus. deram sua vida por tua vinha, Glória a Deus. tombaram mais de pé. Aleluia. Ouviu-se nas arenas Glória a Deus. seu canto de louvor, mais que as fogueiras neles ardia o amor do Salvador. Graças dou por tantos fiéis, Senhor, que foram mais fortes do que a morte e nos legaram na fé a herança paz de nós, valentes em tuas mãos,
Aleluia. O teu poder Aleluia. nesta geração. Glória a Jesus. Aleluia.